Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Matheus Raine e hoje a gente vai para a aula de número 2 de Mecânica dos Fluidos 1. O que a gente vai ver nessa aula aqui? Teorema de Stevin, vaso comunicante e a experiência de Torricelli. Vamos lá galera, bem simples, bem fácil, tranquilo. Primeiro passo, qual foi a ideia de Stevin? O que Stevin pensou? Olha só, um corpo imerso em um fluido está sujeito a forças devido à presença de fluido. O que ele pensou? Ele falou, olha, se eu entrar, por exemplo, no mar e eu tiver 5 metros acima da minha cabeça de água, essa água toda que está acima da minha cabeça, ela vai fazer um peso na minha cabeça. Ou seja, essa água tem massa. Se tem massa, vai ter peso. Então ele pensou, puxa, se tem peso sobre a minha cabeça, vai ter uma pressão sobre o meu corpo. Então a ideia dele foi basicamente a seguinte, falou, puxa, se eu estou imerso em algum fluido, esse fluido ele tem uma massa. Se ele tem uma massa, ele vai exercer uma pressão sobre mim. E essa pressão aqui, ela vai depender do quê? Da densidade do fluido. Como assim da densidade? Veja, se você tiver ar acima da tua cabeça, é uma pressão. Se você tiver água acima da tua cabeça, é outra pressão. Se você, por exemplo, um exemplo maluco, estiver dentro de uma piscina cheia de mercúrio, a pressão sobre a tua cabeça vai ser outra. Vai depender da densidade da substância, da altura. Mas que altura é essa que vai depender? Da altura da onde está teu corpo até a camada livre. Veja, você tem 1 metro aqui, 2 metros aqui. Qual é a altura desse ponto em relação à camada livre? É essa altura que é fundamental. Ou seja, por exemplo, você está lá no mar, lá dentro de um submarino, a 100 metros de profundidade. A pressão sobre esse submarino vai ser uma. Caso o submarino resolva descer mais 100 metros para baixo, ou seja, 200 metros de coluna da água agora, a pressão sobre ele vai ser outra. Ou seja, vai depender do quanto de fluido você tem acima do teu ponto de cálculo. Beleza, galera? Vejam, e é justamente essas pegadinhas que as provas cobram de vocês. Eles te dão, por exemplo, 2 pontos. Nesse copo aqui, nessa bacia, e nesse outro copo, nessa outra bacia. E ele fala o seguinte, esses 2 pontos em cinza aqui, só os em cinza por enquanto. Os 2, por exemplo, estão cheios de água, os 2 estão cheios de água. Ele vai te perguntar o seguinte, qual ponto tem maior pressão? Esse ponto aqui está sob uma maior pressão ou esse ponto aqui está sob uma maior pressão? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, a gravidade, o G, a gravidade sobre os 2 pontos é a gravidade da Terra, né? Então não vai mudar os 2, tanto a bacia da esquerda quanto da direita, as 2 bacias estão dentro da Terra. Portanto, a gravidade é a mesma. A densidade é a mesma? Puxa, eu falei que os 2 estão cheios de água, então a densidade é 1000, os 2, densidade igualzinha. E a altura? Puxa, muita gente errou nisso aqui, falando que aqui vai ter maior pressão porque o recipiente é maior. E não tem nada a ver, galera. Por que não tem nada a ver? Essa altura, ó, na pressão hidrostática, a grande dificuldade dos alunos é entender essa altura. O que é essa altura? Lembre-se, essa altura é do ponto até a camada livre. Essa altura é do ponto até a camada livre. Puxa, a altura é exatamente igual. A altura é igual, a densidade é igual e a gravidade é igual. Então a pressão desse ponto, da direita e da esquerda, é exatamente igual. Agora vamos analisar um outro caso aqui. O ponto vermelho e o ponto cinza dentro do recipiente da esquerda. A pressão sobre eles é igual? Não é. Obviamente que a pressão da bolinha vermelha é muito maior do que a da bolinha cinza, né? Por quê? Porque a camada que eu tenho acima aqui, a altura daqui, é diferente daqui. Aqui eu tenho muito mais, aqui eu tenho muito menos. Portanto, a pressão aqui é maior. Então, qual que é a conclusão disso? Não me interessa se eu tenho um oceano abaixo do meu ponto de cálculo. Não me importa. O que me importa é do ponto para cima. Beleza, galera? Então não vamos confundir com isso. Joia! Partindo dessa ideia, o que Torricelli na época pensou? Ele falou o seguinte, ó, o teorema de Stevin lá, tal, fala que se eu tiver algum determinado ponto e tiver um fluido acima desse ponto, eu vou ter uma determinada pressão sobre esse ponto. Perfeito. O que ele pensou? Bom, a gente vive no oceano, só que é um oceano de ar. Acima das nossas cabeças tem ar, e esse ar tem uma massa. Se esse ar tem uma massa, ele faz uma determinada pressão sobre a gente. E aí que começou a primeira vez a gente ver a pressão atmosférica. Veja o que ele falou. Ó. Segundo o evangelista Torricelli, nós vivemos no oceano de ar.
e que, como mostra a experiência que ele mesmo fez e ele mesmo inventou, possui sem dúvidas peso. Vejam, então tem peso, esse ar tem um peso e ele vai exercer uma pressão sobre a gente. Então a pressão que o ar, que está aí do seu lado, enfim, que está por toda a parte, ele vai exercer uma pressão, e essa pressão é a tal dita pressão atmosférica. E a ideia é a seguinte, ó, basicamente é a seguinte, veja, se você, Torricelli fez o experimento dele lá no litoral, não sei em qual cidade do litoral, mas veja, é uma cidade a nível do mar, pode ser Miami, pode ser, sei lá, qualquer cidade a nível do mar, beleza? Qual é a ideia? Imagine que eu tenho uma pessoa a nível do mar e uma pessoa que mora numa região que não está a nível do mar, supomos numa região onde eu tenho uma certa altitude. A pressão atmosférica, ela é igual em todos os pontos do planeta Terra? Não, não é. Por que que não é? Porque aqui, ó, onde a pessoa que mora na praia, olha o tanto de ar que ela tem acima da cabeça dela. Olha o tamanho do H. Já a pessoa que mora numa cidade mais montanhosa, numa cidade mais alta, olha o tamanho da altura que ela tem, um H bem menor. Puxa, qual é a conclusão disso? Que quanto mais baixo você tiver, ou seja, quanto mais perto do litoral você tiver, maior é a pressão atmosférica. E quanto mais alto você tiver, enquanto as regiões mais montanhosas que você tiver, tipo La Paz, a pressão atmosférica é menor. E aonde que ele te pergunta isso? Geralmente ele te pergunta isso nesse caso aqui, ó. Caso bem comum. No que influencia essa diferença de pressão atmosférica? O que ela vai influenciar? O que ela muda? No ponto de ebulição da água. A gente sempre tem na nossa cabeça, poxa, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. É 100 graus Celsius, se for a nível do mar. Se não for a nível do mar, não é 100 graus Celsius. Por exemplo, lá em La Paz, a temperatura de ebulição da água é 87 graus Celsius. Por isso que é natural a gente ver algumas pessoas falando, tipo, tal cidade a água vai ferver mais rápido, tal cidade a água demora mais para ferver. E de fato é verdade. Vejam, em cidades mais próximas ao litoral, até mesmo a nível do mar, a água vai entrar em ebulição 100 graus Celsius. Já em regiões mais montanhosas, ela não precisa esperar os 100 graus Celsius para entrar em ebulição. Tipo La Paz, como eu já dei de exemplo. La Paz não precisa chegar em 100. Chegando em 87, já está em ebulição. Então, isso aqui ele sempre cobra de você. O que a pressão atmosférica é e no que ela vai influenciar. O que ela é? Ela é a coluna de ar que eu tenho acima da minha cabeça. E quanto mais perto do mar eu tiver, quanto mais próximo a nível do mar tiver, maior é essa coluna. Quanto menos eu tiver, menor essa coluna. Estou em região montanhosa, pressão atmosférica menor, temperatura de ebulição da água menor. Estou a nível do mar, pressão atmosférica maior, temperatura de ebulição da água maior. Beleza, galera? E a ideia é a seguinte, puxa, Torricelli falou muito da pressão atmosférica e tal, mas ele deu algum valor numérico? Ele falou, esse aqui tal é o valor da pressão atmosférica. Ele, digamos, calculou isso? Ele calculou isso. Como que ele calculou isso? Vejam, primeiro passo, ele calculou a pressão atmosférica a nível do mar. O experimento dele foi realizado a nível do mar. Então, os resultados que ele obteve foram para regiões a nível do mar. Não é a pressão atmosférica constante no mundo inteiro, conforme eu já falei. Então, o resultado daqui é em cidades a nível do mar. O que ele fez? Primeiro passo, ele pegou um tubinho como esse daqui e encheu de mercúrio. Literalmente encheu de mercúrio. Colocou o dedo, virou numa bacia de mercúrio e soltou. E ele percebeu que assim que ele soltou o dedo aqui, ela começou a descer esse fluido e chegou uma hora que ele se estabilizou. E ele se estabilizou a 760 milímetros. Desceu, chegou a 760 milímetros, parou de descer. Então o que ele pensou? Poxa, se parou de descer esse fluido, toda essa pressão aqui fora, que é a nossa chamada pressão atmosférica, acabou equilibrando com a pressão exercida por essa camada de fluido. Ele falou o seguinte, eu não sei quanto é a pressão atmosférica, mas eu sei que ela é exatamente igual à pressão dessa camada de fluido aqui. A pressão de camada de fluido é a pressão hidrostática, lá do Steven, densidade, altura e gravidade. A densidade é de qual? É do ar? Não, é do mercúrio. Por quê? Porque essa coluna aqui de fluido, ela é feita de mercúrio, portanto a densidade é a densidade do mercúrio, 13.600.
A altura, 760 milímetros. Puxa, professor, por que ele não colocou 760 e 0,76? Porque nessa equação aqui da pressão hidrostática, a densidade no Sistema Internacional de Física ela tem que entrar em quilogramas por metro cúbico. A altura em metros e a gravidade metros por segundo ao quadrado. Então ele pegou 760 milímetros e simplesmente dividiu por 1000 e caiu no valor de 0,76. Ele fez isso para ter uma conversão, para poder usar essa equação aqui da maneira correta e descobriu o resultado em Pascal. Feito toda essa conta aqui, depois de todo esse experimento, ele chegou nesse resultado aqui, 100 mil pascais. Então a pressão atmosférica nível do mar, ela é muito aproximadamente igual a 100 mil pascais. Como que ele fez isso? Lembre-se, encheu lá, tampou, virou, soltou. Quando soltou, desceu. Só que desceu e se estabilizou. Desceu e se estabilizou, então a pressão do lado de fora acabou estabilizando com a pressão do lado de dentro. Sobraram 760 milímetros. 760 milímetros de mercúrio no planeta Terra. Aí a gente caiu nesse resultado de 100 mil pascais. Tudo bem, galera? Só que é o seguinte, o que acontece? Voltando lá na ideia de Steven, veja, se eu quiser calcular, por exemplo, a pressão dessa bolinha dentro dessa piscina aqui, ela não é simplesmente a pressão hidrostática dessa coluna de água. Muita gente faz o quê? Puxa, professor, a pressão dessa bolinha aqui eu sei. É a densidade do fluido, a altura, vezes a gravidade da Terra. Pronto, eu sei a pressão dessa bolinha. E não é simples assim. Por que não é simples assim? Porque você tem uma camada de água aqui. Mas saindo aqui fora você tem mais uma camada de ar. E para saber a pressão sobre um ponto, você tem que somar todas as camadas. Ou seja, eu tenho uma camada de água e uma camada de ar. Então a pressão sobre esse ponto aqui é a pressão hidrostática da água aqui, mais uma pressão atmosférica. E a gente pode combinar isso aí, por exemplo, com diversos fluidos. Imagine aqui, ó. Aqui eu tenho água. Aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho álcool. Qual é a pressão de um ponto aqui? Beleza, você vai ter que pegar aqui, ó. Para saber a pressão desse ponto aqui embaixo, a pressão hidrostática devido a essa camada de água, mais a pressão hidrostática devido a essa camada de álcool, de óleo, mais essa camada aqui devido à pressão do álcool, mais a pressão atmosférica. Ou seja, você tem que somar todas as pressões para saber a pressão de um ponto lá embaixo, tá? Não pode simplesmente falar, é só a pressão da água. Não, não é só a água que exerce pressão nesse ponto. É a água, é o óleo, é o álcool e é o ar. A pressão do ar, pressão atmosférica. Então, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que a pressão em um determinado ponto, ela não apenas depende da camada de fluido que eu tenho acima desse ponto, mas também da pressão atmosférica. Então, a pressão total sobre um ponto é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Beleza, galera? Essa é a conclusão desse slide. Por favor, dê uma pausada, dê uma revisada aqui, que é super importante entender isso aqui, tá? Vamos lá, ao primeiro exercício. Universidade Federal do Paraná, que fica no Paraná. A pressão atmosférica normal é de 1 atm. Em Curitiba, no entanto, é comum a pressão atmosférica estabilizar-se no valor de 0,9. Veja, Curitiba não é uma cidade a nível do mar. É uma cidade numa região mais alta. Se ela é uma cidade numa região mais alta, a pressão dela não é de 1 atmosfera, é um pouquinho menor. Lembre-se, a pressão em cidades mais altas que a nível do mar, a pressão sempre é um pouquinho menor que 1 atm. Ou seja, mais ou menos 0,9, é o que ele falou pra gente. A característica da cidade responsável por isso. Veja, por que em Curitiba tem essa pressão um pouquinho mais baixa do que a nível do mar? Ou por quê? Porque o clima é frio? Porque tem alta umidade, altitude, longitude, latitude? Dá uma pausada aí, resolve e depois eu volto com a resposta. Beleza. Fácil, galera, muito fácil. Por que a pressão varia em Curitiba comparada a nível do mar, que é 1 atm? Porque Curitiba é uma cidade mais alta, alternativa C, altitude. Quanto mais alta a cidade, menor é a pressão. Essa é a ideia desse exercício aqui, tá? Muita gente errou, falando que era clima frio, umidade, nada a ver, galera. Basicamente, quanto mais alto, menor a pressão. Essa é a ideia. Joia, outro exercício muito similar. A figura ao lado representa uma talha contendo água. A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende
do volume de água contido no recipiente. Veja, ele quer saber a pressão exercida na torneira. Ah, a torneira está aqui, legal. Qual é a pressão da torneira nessa talha? Do que vai depender a pressão da torneira nessa talha? Basicamente isso. Do volume de água contido no recipiente, do que a pressão hidrostática depende? Ah, pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. É disso que depende a pressão hidrostática. Legal. A densidade é a densidade de quem? Ah, a densidade da água. A gravidade é a gravidade da Terra. A altura, da camada livre até chegar no ponto de cálculo. O meu ponto de cálculo na talha é a torneira, que ele falou. Então veja, ele falou volume de água, a pressão depende do volume. Eu tenho volume aqui? Não, então não depende do volume. Da massa de água, a pressão depende da massa? Eu tenho M na equação? Não, não tenho M, então também não é. Do diâmetro, nada a ver, galera. Muito menos, né? O D é densidade, não é diâmetro, nada a ver. D, da altura da superfície em relação ao fundo. Olha só, muita gente errou. Ah, sim, da altura da superfície em relação ao fundo. Seria se ele pedisse a pressão do fundo da talha. Só que ele não quer saber qual é a pressão desse ponto X aqui. Ele quer saber a pressão da onde está a torneira. Então veja, da altura da superfície da água em relação à torneira. Da água até a torneira. Então essa altura aqui não é a altura total da água, não faz sentido. Por quê? Porque eu não quero saber a pressão do fundo da talha, e sim da torneira. Então da torneira, essa altura é o quê? Camada livre até eu chegar na torneira. Beleza? Alternativa E. Continuando, um exercício de cálculo. Dá uma pausada aí, dá uma lida enquanto o professor apaga o quadro. Veja só. O que ele falou para você? Ó, a instalação de uma torneira no edifício segue o esquema ilustrado na figura a seguir. Beleza. Considere a caixa de água está cheia e destampada. Cheia e destampada. Beleza. A pressão no ponto P, olha só. A parte mais importante aqui é a pressão no ponto P. Ele não quer saber a pressão em qualquer lugar. Ele quer saber a pressão no ponto P. Beleza. A pressão no ponto P em Newton, newtons por metro quadrado é a mesma coisa que o nosso Pascal. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Onde será instalada a torneira E? Ele quer saber qual é a pressão desse ponto aqui. Lembre-se, a pressão do ponto P, ela vai depender do quê? Da pressão hidrostática mais da pressão atmosférica. E ele até te deu uma dica que você ia ter que usar a pressão atmosférica. Sabe qual? Ele falou aqui, ó, segue o esquema do transição, considere a caixa de água, destampada, a caixa de água está destampada. Se ela está destampada, então ele já deu uma dica super forte. Ó, se ela está destampada, com certeza eu tenho a pressão atmosférica aqui. Então, a pressão do ponto P vai depender de quem? Da pressão da coluna de água mais da pressão atmosférica. Só que olha só, qual é a parte mais difícil do exercício? Ah, pressão hidrostática, densidade, altura e gravidade. Vamos lá. Densidade, altura e gravidade, mais a pressão atmosférica. Beleza, vamos continuando. Densidade. Ah, a pressão do ponto P vai depender da densidade da água, né? Então vamos colocar, a densidade da água é 1000. A altura. Esse é o termo relevante aqui desse exercício. Muita gente errou. A altura. É aqui que o bicho pega. Vejam, muita gente falou, bom, essa altura aqui, ela é de 1 metro, essa altura aqui é de 2 metros, ou, sei lá, de 1 metro. Então, qual que é a ideia? Quando aparecer qualquer coisa parecida com isso, você tem que saber a altura. Vai sempre no ponto de cálculo. Como assim no ponto de cálculo? Veja, a pressão no ponto P. Ele pediu para você a pressão no ponto P. Ah, então beleza, o ponto P está aqui. E vai até a altura da camada livre. Lá em cima, a altura da camada livre. Ah, a camada livre de água está aqui. Então, é essa altura aqui. Não é 1, nem 2, nem 1. É 2 mais 1. É 3 metros. Então, a altura da pressão hidrostática aqui vai entrar como 3 metros. Aqui, a gravidade da Terra é aproximadamente 10, mais a pressão atmosférica. Que pressão atmosférica ele falou ali para você, 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta é o 100 mil. 100 mil. Pode pôr 100 mil. Fazendo essa continha aqui,
você vai chegar no resultado de 131 mil. 131 mil. Que é a nossa alternativa D. Só que a D, veja, ela está em notação científica, tá, pessoal? Só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bota aqui, cancela o resto e faz vezes 10 à quinta, tá bem? Então, 131 mil ou 1,31 vezes 10 à quinta. Retomando, qual que é a ideia do exercício? A ideia do exercício é calcular a pressão desse ponto aqui, beleza? A pressão desse ponto vai depender de quem? Da pressão hidrostática sobre esse ponto, ou seja, do ponto até a camada livre, mais a pressão atmosférica, ou seja, tudo que está acima dele. Tudo que está acima dele, beleza, galera? O que está acima dele? Ah, acima dele eu tenho uma camada de 3 de água e mais atmosférica. Fazendo essa continha aqui, esse passo a passo, você vai chegar no resultado. Só cuidado aqui com a notação científica para não acabar se confundindo, tudo bem? Beleza, galera? Vou deixar aqui para vocês algumas sugestões de exercícios para vocês treinarem. Só deixa eu apagar aqui para vocês poderem enxergar. Vai ter os exercícios da página 316, 317 e 318. E eu vou fazer alguns pedidos especiais, alguns exercícios que eu julgo ser mais importante referente à aula de hoje. Que é o das habilidades, o número 4 da página 317. E os complementares 2 e 3 da 317 e os complementares 8 e 9 da 318. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Grande abraço.